Olá, nós estamos aí para mais uma aula de estatística. Até agora, nós tínhamos visto em estatística as medidas de posição, que foi média, aritmética e ponderada, moda, mediana, tudo isso são medidas de posição, que a gente chama dentro da estatística. A partir de hoje, a gente vai ver as medidas de dispersão, que são duas, a variância e o desvio padrão. Primeiro, a gente vai ver, então, na aula de hoje, a variância. Vamos lá. Variância. Dado um conjunto de dados, a variância é a medida de dispersão que mostra o quão distante de cada valor desse conjunto está o valor central, ou o valor médio. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma média, a gente faz ali um valor, a gente chama de valor central, aquele valor que a gente descobre, a média. E aí, a variância vai calcular o quanto cada valor está distante da média, ou seja, qual a diferença de cada valor para a média, que é exatamente o que tem aqui na forma, a diferença de cada valor para a média. Aí, dentro da fórmula, tanto da variância amostral quanto da populacional, que daqui a pouco eu vou explicar a diferença, ele vai ser ao quadrado. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem valores abaixo da média, que nós vamos ter que subtrair a média. Então, os valores abaixo da média, que a gente subtrair a média, ele vai ficar um valor negativo. Então, não pode ter valor negativo aqui, porque isso atrapalharia a gente a fazer as contas. Então, a gente eleva tudo ao quadrado, porque aí não tem chance de nada ficar negativo, porque qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Da variância amostral para a variância populacional, tem apenas uma diferencinha, deixa eu colocar aqui para vocês verem a fórmula, tem uma diferencinha só, que é o denominador da fração. Na variância amostral é n-1, e na variância populacional é só n. Por que isso? Porque quando você tem uma amostra, significa que você tem uma população maior e você pegou somente uma parte dessa população para fazer o estudo. E aí, quando você tem esse n-1 aqui embaixo, parece pouca coisa, mas é uma coisa que vai ajudar na precisão dos resultados. Então, quando você for pegar uma amostra de uma população, ou seja, que você não vai pegar o valor total, seja por qualquer motivo, né? Dentro da estatística, nem sempre a gente consegue fazer uma pesquisa que consiga incluir a população inteira. Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa no estado de Rondônia a respeito de alguma coisa. E aí você não consegue fazer com que a população rondoniense inteira participe dessa pesquisa. Então, você pega somente uma amostra que você vai utilizar para fazer os estudos. E, geralmente, essas pesquisas que pegam amostras, elas são interessantes para fazer inferências a respeito do resto da população, né, de toda a população. E a gente já tinha visto isso em outra aula, que eu expliquei alguns desses conceitos de amostra, de população, enfim. Então, a única diferença da variância amostral para a variância populacional é o denominador, que um é n e o outro é n-1, por questões de precisão nos resultados mesmo, ok? Bom, vamos lá para o nosso primeiro exemplo, então. Suponhamos que um fundo de investimento de renda variável que possui um histórico de 5 anos de funcionamento, sendo sua rentabilidade anual respectiva de 20%, 21%, 22%, 20% e 19%. Qual será a variância dessa população? Primeira coisa que a gente vai ver, aqui o problema já diz, né? Mas a gente vai ver mesmo assim, que é o que a gente está trabalhando com o quê? Com uma amostra ou com uma população? Por que aqui é uma população? Porque aqui ele vai falar assim, que é uma renda variável que possui um histórico de 5 anos de funcionamento. Então, nós temos 5 anos de funcionamento e a rentabilidade que a gente vai analisar aqui é anual. Então, se tem 5 anos de funcionamento, rentabilidade anual, o mais lógico é que tenha 5 valores ali para a gente trabalhar, né? Então, como aqui ele deu 5 valores, ou seja, ele deu os dados que a gente precisava, toda a rentabilidade anual está aqui, desde o início do funcionamento dessa empresa. Então, a gente trabalha com população. Por quê? Porque a gente tem a rentabilidade anual completa. Agora, vamos supor se essa empresa funcionasse há 10 anos e a gente tivesse só 5 dessa rentabilidade anual. Então, aí sim seria uma amostra, porque nós não temos essa população inteira, ou seja, todo o histórico de rentabilidade anual dessa empresa.
Então, aqui ele já diz para a gente que é uma população, mas só para vocês saberem que nem sempre o problema vai dizer se é uma amostra ou população e vocês vão ter que analisar. Então, primeira coisa que a gente faz para calcular a variância, voltando aqui na fórmula, aqui a gente vai usar a variância populacional, né? Então, voltando aqui na fórmula, é o x1, ou seja, a primeira variável, menos a variável média. X com esse tracinho em cima significa a média, né? Média aritmética. Então, a gente precisa descobrir qual é essa média. É o primeiro passo para a gente calcular a variância e descobrir a média. Só que aqui, essa questão, ela tem uma particularidade, que esses valores vieram todos em porcentagens. E a gente não pode fazer o cálculo com os valores em porcentagem. A gente precisa transformar ele em decimais. E para fazer isso é só dividir por 100, tá? Então, já colocando aqui na média aritmética, já dividido por 100, né? 20 virou 0,20, 21 virou 0,21. Todos esses valores foram divididos por 100. Então, fazendo aqui a média aritmética, tudo isso sobre 5, que a gente já aprendeu como faz a média, né? Então, vai ficar 1,02 sobre 5, que é igual a 0,204. Então, essa é a nossa média. Então, a média de rentabilidade anual é 0,204, ou seria, né, 20,4%. Tá, agora aqui, com a fórmula da variância populacional, deixa eu colocar aqui, que como eu estava mostrando para vocês, a primeira variável menos a média elevado ao quadrado, mas a segunda variável menos a média elevado ao quadrado, e assim sucessivamente, dependendo do número de variáveis que você tiver. Então, vamos lá. Então, eu coloquei cada uma dessas variáveis, 0,20, 0,21, 0,22, 0,20 e 0,19, que são as nossas variáveis, né? E todas elas eu subtraí da média e elevei ao quadrado, e ficou assim, tá? Então, tudo isso aqui sobre 5, tudo é elevado ao quadrado. Depois disso, que eu fiz essas subtrações, ficou assim. E aí, repare que tem alguns valores que ficaram negativos, que são os valores que ficaram, no caso, abaixo da média. Então, a gente precisa elevar ao quadrado para que esses valores não fiquem negativos, para não prejudicar aí os nossos resultados. Então, depois que eu elevei tudo ao quadrado, ficaram esses valores sobre 5. E depois que a gente somou todos os valores, dividiu por 5, ficou 0,000104. Então, essa é a nossa variância da rentabilidade anual dessa empresa. Então, o que significa? Que tem uma média e que a cada ano os valores eles variaram mais ou menos 0,000104. Por que mais ou menos? Porque esses valores sempre são aproximados. Primeiro, porque aqui a gente vai elevar tudo ao quadrado, né? Isso não vai prejudicar nossos cálculos, mas vai, de certa forma, vai maquiar o resultado. Por quê? Porque não é o resultado em si, é o resultado elevado ao quadrado, né? Depois a gente vai ver que tem uma outra medida de dispersão, que é o desvio padrão, que vai resolver um pouco esse problema. Mas, por enquanto, na variância, a gente não pode ter, assim, não é 100%, é uma coisa aproximada. Exemplo 2. Suponhamos que uma amostra aleatória de 5 elementos, que são 20, 18, 15, 0 e 25. Então, é para a gente achar aqui a variância dessa amostra. Então, agora a gente vai utilizar a variância amostral. Então, a primeira coisa é descobrir a média, né? Então, a média aqui, os elementos são 20, 18, 15, 0 e 25. Soma tudo, divide por 5, ficou 15,6. E aí, vamos para a variância. Cada valor menos a média elevado ao quadrado. Cada valor menos a média elevado ao quadrado. É isso. Então, 20 menos 15,6 elevado ao quadrado, 18 menos 15,6 elevado ao quadrado, 15 menos 15,6 elevado ao quadrado. Então, ó, aqui você percebe, o 15 é menor do que 15,6. Então, aqui eu já vou ter um resultado negativo. Aqui também. Então, assim, esses resultados negativos é para isso que a gente eleva ao quadrado, tá? Só para vocês entenderem. E embaixo, a diferença, que em vez de ser n, vai ser n menos 1. Então, vai ser 5 menos 1.
Então, fazendo ali, eu já fiz direto essa questão. Eu já subtraí, elevei ao quadrado e obtive esses resultados aqui. E 5 menos 1 é 4, né? Então, depois que eu somar tudo isso daqui, vai dar 357,20 sobre 4, que vai ficar igual a 89,3. Então, essa é a nossa variância desses elementos. Agora a gente vai partir para um exemplo que ele é um pouquinho mais complexo de se fazer, porque a gente vai ter um conjunto de dados maior. Para vocês entenderem que aqui eu estou pegando exemplo simples de que a gente tem poucos dados, poucas variáveis, mas pode ser que a gente tenha 20 variáveis para calcular ali a variância. Então, eu vou ter que fazer cada uma menos a média elevado ao quadrado. Então, sim, são cálculos que exigem muita concentração, porque são muitas pequenas continhas que, se você errar uma, vai fazer toda a diferença, pode fazer todo o seu resultado ficar errado. Então, vamos lá. O dono de uma microempresa pretende saber, em média, quantos produtos são produzidos por cada funcionário em um dia. O chefe tem conhecimento de que nem todos conseguem fazer a mesma quantidade de peças, mas pede que seus funcionários façam um registro de sua produção em uma semana de trabalho. Ao fim desse período, chegou-se a seguinte tabela. Então, vamos para a tabela. Então, o funcionário A, na segunda, ele produziu 10, na terça 9, na quarta 11, na quinta 12, na sexta 8. O B, 15, 12, 16, 10 e 11. O funcionário C, 11, 10, 8, 11 e 12. E o funcionário D, 8, 12, 15, 9 e 11. Então, são aí quantas peças cada funcionário produziu por dia, né? Essa tabela está nos dando essa informação. Aí, ele vai perguntar ali no problema, o dono da microempresa queria saber a média, né? De quanto a quantidade de peças que os funcionários faziam. Então, a gente precisa fazer o quê? Calcular a média de cada funcionário separado. Então, o funcionário A, que produziu 10, 9, 11, 12 e 8, a gente vai fazer uma média desses números. Então, vamos lá. Aqui eu já coloquei a tabela com todas a média feitinha, tá? Então, 10, 12,8, 10,4 e 11,0. Porém, se a gente olhar aqui na tabela, a gente vai ver que tem funcionários que eles têm, que varia muito a quantidade de peças que produz por dia. Por exemplo, olha o funcionário B. Tem dia que ele produz 16 peças, tem dia que ele produz 10. Então, ele varia ali 6 peças. 6 peças é muita diferença, né? Ou esse daqui, que tem dia que produz 12, tem dia que produz 8. Tem dia que produz 15 e tem dia que produz 8. Então, a gente precisa saber também, para ser mais objetivo para essa pesquisa aqui, esse patrão está querendo fazer, a variância. Então, quanto cada funcionário varia por dia de produção? Porque seria lucrativo, seria bom para esse empresário que os funcionários produzissem mais ou menos a quantidade de peças por dia. Então, se varia muito, isso dá prejuízo para ele, né? Então, vamos ver. A gente tem as médias, então a gente vai calcular a variância de cada funcionário por dia. Então, do funcionário A, fazendo aquele esquema que eu falei, né? A variável menos a média elevado ao quadrado. Variável menos a média elevado ao quadrado. E assim sucessivamente, dividido pelo número total, que é 5. Então, ficou que o funcionário A tem uma variância de 2. O funcionário B tem uma variância de 5,36. O funcionário C tem uma variância de 1,84 e o funcionário D tem uma variância de 6 peças. Então, a gente pode analisar aqui, através desses dados, que o funcionário que menos varia a quantidade de peças é o funcionário C, que varia apenas 1,84 peças. Então, ele produz mais ou menos a mesma quantidade de peças por dia, com uma variância de 1,84, ou seja, a gente pode arredondar aí para 2 peças, né? Porque não tem como ele produzir 1,8 peças no dia, né? É números inteiros, é por contagem. Então, ele varia ali mais ou menos 2 peças. Que seria como o funcionário A também, que varia 2 peças, mas esse ainda varia menos, né? Porque a gente arredondou ali. E o funcionário que mais varia seria o funcionário D, que varia de 6 peças, que chega a variar 6 peças por dia. Então, para esse patrão é útil que ele saiba disso, por quê? Porque ele vai saber quais os funcionários que têm um rendimento melhor, ou seja, que variam menos, que não produzem tão diferente. Tem dia que produz 15, tem dia que produz
8, né? Então, esse tipo de coisa para uma empresa não é interessante. Não tem, assim, uma linearidade, um padrão mesmo de produção, né? E a empresa precisa ter. Então, é isso. Esse exemplo aqui foi um pouquinho mais complicado, porque a gente teve que calcular cada um, né? E isso pode acontecer. Quando tem, geralmente, em tabelas assim com muitos dados, a gente precisa calcular tudo separadinho para conseguir os resultados finais. O que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Boa sorte na resolução dos exercícios e até a próxima aula.